Então, a avaliação de impacto, né, como os próprios objetivos, eu já mencionei para vocês, ela pressupõe, então, que eu estou querendo identificar e isolar o efeito de X em Y, de uma intervenção num determinado indicador de resultado, de um desfecho específico. Tá? E por isso, então, o melhor desenho seria o experimental. Né? Então, o desenho experimental seria o ideal, que é esse que foi feito para testar o impacto da vacina em diferentes populações, na China, no Brasil, no Reino Unido, né? Nos Estados Unidos, se testou através de experimentos, né? No caso da Coronavac, foi grupo de profissionais da saúde, selecionados, então, aleatoriamente, mas todos tinham que estar no front. Estavam no front, uns foram sorteados para ser placebo e outros para ser o tratamento. Desenho clássico. Uns receberam a vacina, outros não, se observou durante alguns meses e depois se viu a incidência nos grupos, né? Quantos casos, qual o percentual de casos em cada grupo depois da vacinação. No grupo placebo, que ele só recebeu uma água com açúcar, né? E o grupo que recebeu a vacina, certo? Então, o desenho ideal para impacto é o experimental. Só que nem sempre é possível. Eu quero ver o impacto de um programa de redução da violência. Vou pegar um grupo que vai sofrer violência, outro não posso, né? E aí não vai ter o programa e o outro não. Tem que pegar quem já sofre, quem não sofre e ver onde é que teve o programa e onde é que não teve o programa. Quero ver o efeito do uso de uma droga na saúde. Estou falando droga ilícita. Aí também, não posso separar e sortear, você vai fumar maconha, você não vai, usar cocaína, não vai, não posso, né? Então, o experimento nem sempre é possível. Outras vezes, pensando na administração pública, nem sempre com o gestor é vantajoso, o experimento demora. Ou então, quem não recebeu o programa político em uma determinada comunidade, já vai para ele ser um problema, já vai lá para baixo o eleitorado dele, depois se ele quiser se reeleger, ou a avaliação do próprio governo dele. Né? Então, em muitos casos, o experimento clássico ele é totalmente inviável ou até prejudicial, né, dependendo do que a gente está lidando. Então, a gente vai poder, então, contar com os quase experimentos, né, onde tratamento e controle não são definidos aleatoriamente, mas por alguma razão. O município aderiu e o outro não aderiu a um programa que quis. O indivíduo quis participar do curso de qualificação e o outro não quis, não participou, né, para ver o impacto do curso na empregabilidade desses indivíduos. Não posso amordaçar e obrigar as pessoas a participar, né? Então, e não posso fazer um sorteio, porque pode ser injusto, pode ser antiético, né? Como eu falei antes. Então, em muitos casos, a grande maioria, eu vou lidar com quase experimentos. Quando a gente está lidando com esses conceitos, tem dois conceitos centrais para falar em relação causal, para pensar nos desenhos que medem causa e efeito e, consequentemente, na avaliação de impacto, né? Que é o que a gente vai... O primeiro conceito chama validade interna. O que é a validade interna de um estudo? Os estudos podem ter validade interna e externa. Experimentos e quase experimentos precisam ter validade interna e externa. Estudos não experimentais não se fala em validade interna e externa porque eles não lidam com causa e efeito. Os experimentais e quase experimentais lidam, então, o conceito de validade interna e validade externa são centrais quando eu estou lidando com uma pesquisa causal. O que é a validade interna? A validade interna é a capacidade que o estudo tem, né, que o desenho permite, né, de isolar o efeito de uma intervenção ou atribuir corretamente o resultado àquela intervenção. Né? Então, é poder dizer, esse resultado se deve a essa intervenção, né, ou não, certo? Então, isso é a validade interna. Tem muitos exemplos que eu vou dar logo em seguida, a gente já vai ver, tá? E a validade externa é a capacidade de generalizar o resultado de uma intervenção. Por que eu posso generalizar o resultado dos testes de Coronavac? Né? Porque ele foi feito com um número muito grande de pessoas em vários contextos, em vários lugares do mundo e com populações diferentes. Tá entendendo? Ele foi repetido e demonstrou só resultado promissor. Em nenhum contexto a eficácia foi menos de 50%. Na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos, eu não sei se foi testado, não lembro, no Brasil. No Brasil a população foram os profissionais de saúde, na China não, na China foi com outras pessoas, incluiu idosos, no Reino Unido também, né? Então, à medida que eu vou diversificando
o meu contexto e repetindo, eu posso começar a generalizar. Uma coisa é a validade interna, que exige vários controles para isolar o impacto. Outra coisa é, se aquilo que eu encontrei no meu estudo que tem uma grande validade interna, eu posso generalizar. E se eu repetir aquele estudo, eu vou então poder checar se aqueles resultados se repetem. Se eles se repetem, então, o resultado é generalizável. Né? Se eles não se repetirem, opa, tem problema aí de validade externa, o resultado não se repetiu. Né? Então, resultados, generalizar isso, se repete. A eficácia de 70% encontrada na China. Olha, aqui diminuiu um pouco, mas é eficaz, então se repetiu. Né? O percentual diminuiu um pouco, mas ela é eficaz. Tá? Então, essa é que é a ideia da validade externa, é a capacidade de eu generalizar os resultados do meu estudo. Né? Então, por exemplo, aqui né, na indústria farmacêutica, se repete com pacientes diferentes, né, para verificar se não vai ter também efeito colateral. Né? Quanto maior a variabilidade na área farmacêutica ou de vacinas, o que for, das pessoas testadas, melhor. Né? Se não gerou nenhum efeito colateral, ninguém morreu, né? Ninguém teve um efeito complicado, não tem problema. Então, eu posso sair vendendo o medicamento, a vacina, porque deu para generalizar os resultados positivos e os negativos foram muito poucos. O que quer dizer isolar o efeito? Depois eu vou voltar aos exemplos tá, da validade interna e externa, não se preocupem. O que quer dizer isolar o efeito? Quer dizer que eu vou tentar fazer com que eu consiga medir né, o impacto daquela intervenção, mesmo que existem outras variáveis que também podem afetar o meu resultado. Por exemplo, eu tenho Bolsa Família numa comunidade, mas eu posso ter uma igreja, eu posso ter um partido político, eu posso ter uma ONG, que também está lá na comunidade querendo reduzir a criminalidade, além do meu programa lá para reduzir. São programas concorrentes. Né? Então, eu quero isolar o efeito do meu programa, mesmo que existam esses programas concorrentes. Como é que eu faço isso? Então, existem várias, que são as mais usadas né, em avaliação de impacto. Então, não vou entrar em outras mais complexas, que exigiriam um conhecimento estatístico de vocês. Posso até mencionar aqui, mas não vou entrar. Primeiro, ter a base estatística para depois entender como é que são essas alternativas. Mas, basicamente, uma alternativa são modelos causais multivariados, certo? Onde eu tenho o programa como uma variável independente, explicando uma variável dependente, que pode ser qualquer desfecho, qualquer indicador, taxa de crime, incidência do Covid, evasão escolar, número de matrículas, né? E eu tenho no modelo, então, diferentes unidades, né? Umas participaram do programa, outras não. Eu quero ver se entre quem participou ou não existem diferenças no meu desfecho. Né? Seria assim, eu tenho uma variável y, que é a minha variável dependente, ou no caso da avaliação de impacto, a gente chama de desfecho, né? O indicador resultado é variável dependente, e ela vai ser explicada pela minha variável independente principal, que seria a política pública. Eu quero ver se participar ou não da política reduziu o crime, aumentou o número de matrículas, reduziu a incidência do Covid, comparando vacinados, não vacinados, ou o número de vacinados, pode ser qualquer coisa. Só que eu tenho aqui um conjunto, eu vou acrescentar no meu modelo, por isso ele é multivariado, de variáveis de controle, não é grupo controle, tá? São variáveis de controle que afetam o meu resultado, mas que não são a minha intervenção principal que eu estou querendo testar, verificar. Então, modelo multivariado é isso. Eu vou ver o impacto de x1 e y levando em conta outras variáveis que afetam o meu resultado, que não é meu programa, minha política. Basicamente, isso aqui é uma análise de regressão multivariada em estatística, que eles são muito usados para avaliar impacto. Isso aqui a gente precisa fazer toda e qualquer vez que estiver trabalhando com quase experimento. Experimento não precisa. Experimento basta comparar quem está na política e quem não está e os resultados. Como eu não tenho uma designação aleatória de participantes e não participantes, não é experimento, eu preciso fazer modelos multivariados, porque tem várias, né, muitas variáveis, certo? Por isso multivariados, tá bem? Então, esse é um dos modelos, uma das alternativas, quando eu não tenho um desenho clássico experimental com a designação
de controle e tratado, o que o pareamento faz? Ao invés de fazer um modelito assim, multivariado, que às vezes eu não consigo, por questões estatísticas, o modelo como exatamente eu gostaria de ter, a gente vai ver aqui em aula os limites da estatística, uma outra alternativa é fazer o famoso pareamento. O que é o pareamento? O pareamento é uma técnica estatística que ele faz basicamente o seguinte, ele pega num conjunto de unidades que participaram de uma política, de um programa, e unidades que não participaram. Mas essa designação não foi aleatória. Municípios. 497 municípios do Rio Grande do Sul. Alguns aderiram a um programa, sei lá, o programa Viva Criança, Inverno Gaúcho, seja o que for, e outros não aderiram, mas não foi sorteio. Os prefeitos decidiram, os secretários de saúde decidiram aderir, né, e outros decidiram não aderir. Então, como a designação não é aleatória, quando eu for comparar os resultados entre tratado e controle, de quem participou ou não, eu posso ter um grande viés. Um grande viés, né? Pode ser que municípios que aderiram tenham características muito diferentes dos que não aderiram. E aí eu não consigo isolar o efeito do programa. Então, eu posso fazer um modelo multivariado, como esse que eu mostrei, ou eu posso fazer um pareamento. E depois do pareamento, eu posso simplesmente comparar o antes e o depois do resultado. É indicador de evasão, é indicador de criminalidade, é indicador de incidência do Covid, antes e depois da vacinação, do programa, qualquer coisa pode ser. Mas antes de comparar, eu tenho que torná-los comparáveis, equivalentes. E aí eu faço o pareamento. Parear é isso. E o que essa técnica faz é pegar, para cada município que aderiu ao programa, eu coloco no software as características desses municípios e solicito para o software procurar entre os 497 municípios que não aderiram, mas que são muito parecidos com os que aderiram em termos de indicadores sociodemográficos, ou seja o que for, né? Indicadores que podem afetar a adesão ao programa. Então, ele pega para cada município que aderiu ao programa, um município muito parecido com ele, mas que não aderiu. Ele faz essa busca estatística lá no meu banco de dados. O que acontece? No final, eu vou ter tratado e controle muito parecidos, só que uns aderiram e outros não. Não preciso nem usar a variável de controle e montar modelo multivariado, só comparo os resultados. Aí, se houve algum resultado estatisticamente significativo, a favor, né, no grupo que participou do programa, só pode ser pelo programa, porque o resto tudo já está pareado, controlado. Qual é o grande problema técnica do pareamento? Quando eu faço isso, eu reduzo o meu universo, ou a minha amostra, seja o que for, porque nem sempre eu vou encontrar um par para quem aderiu ao programa. E quando ele não encontra o par, ele vai jogando fora casos. Por exemplo, Porto Alegre, nunca vai ter um município que seja igual a Porto Alegre. Porto Alegre é um outlier. Então, nunca vai ter um município que, mesmo que Porto Alegre tenha aderido ao programa, eu vou encontrar um município que seja, né, o par, o clone de Porto Alegre. Então, Porto Alegre fica fora, já é uma perda importante. E outros vão ficar fora que não vão ser clone de ninguém. Outros ficarão fora porque não vão encontrar um clone. Aí no pareamento é só aqueles que têm, entre aqueles que têm o seu equivalente. Então, mesmo que eu consiga atribuir a causalidade corretamente, grande validade externa, eu vou ter problemas de generalização. Os meus resultados só vão valer para municípios com aquelas características daqueles que permaneceram após eu realizar o pareamento. Então, como nem tudo são flores, né? E nem sempre a gente consegue usar experimento, quase nunca na nossa área, né? A ideia agora é mostrar, né, alguns problemas e como nós podemos lidar com eles, né, quando nós estamos tratando de desenhos quase experimentais, né, que não são experimentais estrito sensu, em que tratado e controle não foram designados de maneira randômica, randomizada, aleatória, por sorteio. Né? Bom, um dos pontos que são importantes, um dos aspectos importantes, é que, em geral, salvo alguns casos, né, em geral, nós vamos precisar da informação do meu indicador resultado antes e depois. Como é que estava a incidência do Covid antes da vacinação, como é que ela está depois, certo? Então, eu vou ter grupo tratado e controle e comparar, né, a incidência de casos antes e depois, né? Então, da vacinação. Né? Então, esse momento que a gente chama de T1, momento 1 ou T0, linha de base, né, é o momento aquele marco zero, antes de qualquer coisa acontecer. Né? Então, como é que estava o colesterol de tratado e controle antes
de um receber o tratamento e o outro não? Como é que estavam as taxas de crime em tal município antes do programa de segurança ser instaurado? Né? Eu preciso desse tempo anterior para poder falar na mudança. Mudou alguma coisa? Mudou para melhor, para pior? Não mudou nada? Né? Eu preciso deste momento. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tempo 1, tempo 2, né? Vamos supor que eu tenha um grupo de pessoas que participou e que não participou de um programa para reduzir o peso, programa uma dieta, né? Um programa de dieta, tá? Então eu tenho aqui o tratado e tenho o controle. O tratado, ele participou, né, da dieta e o controle não. E vamos supor que eu não tenha nenhuma informação sobre o peso desses indivíduos no tempo 1. Não tenho informação. E aí, depois de participar do programa, eu vejo que o tratado, a média de peso é 78 quilos. E no controle, a média de peso é 78 quilos. Putz, esse programa de dieta aí foi uma porcaria, não serviu para nada, né? Não serviu. Mas, vamos supor, eu não sabia da informação. Se eu soubesse da informação anterior, o grupo tratado tinha 85 quilos em média e o pessoal agora está com 78. Reduziu muito, né? Se eu não tenho essa informação, eu não consigo ver essa mudança. Eu vou dizer o quê? Não tem diferença entre participar do programa ou não, porque eu não tenho informação anterior. Estão me entendendo? Tudo certo? Estão entendendo o que eu estou querendo mostrar? Né? Então, a informação no tempo 1, ela é importante. Por quê? Questão de concurso. Porque ela permite visualizar a mudança. Se houve redução, se não houve redução, se houve aumento, se não houve aumento, se ficou na mesma. Se eu não tiver essa informação no tempo 1, eu não consigo dimensionar essa mudança. Certo? Não consigo dimensionar essa mudança. Tá? Tem autores na área da economia, principalmente, que dizem que se tratado e controle forem selecionados ao acaso, não faz tanto mal não ter informação anterior. Tá? Não faz tanto mal não ter. Mas eu considero que é importante para poder pensar nessa mudança. Não consigo ver o exemplo que eu botei. Ambos os grupos com a mesma média de peso, então não funcionou nada. Mas eu não tinha a medida anterior. Né? Então, a medida de base é muito importante, é a anterior. Né? Então, eles são essenciais. Uma outra característica importantíssima, né, para poder isolar impacto é a presença do grupo controle. Se eu não tenho grupo controle, fica muito difícil isolar impacto, atribuir causalidade corretamente, garantir a validade interna. Tem outras coisas que a gente tem que ter cuidado, né, pessoal? Porque algumas vezes, por exemplo, na pandemia, eu vi análises que tentavam comparar países em relação a lockdown, né, em relação a medidas para reduzir os infectados. Só que a gente está comparando laranjas com bananas, né? Não é simplesmente, a não ser que eu colocasse todos os dados desses países com variáveis de controle, porque alguns são muito diferentes. Tem países que não recebem quase turista. Tem país que já lidou com outras pandemias. Vou dar um exemplo, país do continente africano, né, que conseguiu, de certa forma, em alguns países, controlar, porque eles já tem know-how de lockdown. Já tem know-how para lidar com pandemia. Não é por causa que eles estão vermífugo. Tem nada a ver. Né? Então, tem menos turista. Né? Tem menos circulação. Então, comparar países, por exemplo, é complicado na pandemia. É melhor internamente comparar. Agora, né? Dá para comparar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem população semelhante ao Uruguai e é muito parecido culturalmente, o contexto. Agora, Brasil e Uruguai já é bem diferente. Né? Brasil e Suécia. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. A mesma coisa, a medida lockdown é muito complicada, porque a gente não sabe quanto realmente as pessoas ficaram em casa. A gente não sabe. O governo instituiu o lockdown. Que lindo, as pessoas fazendo festa clandestina. Né? Então, em algum contexto, o governo institui lockdown é mesmo que nada. Em outros funciona, porque eles têm medo da punição, da lei. Né? Na Alemanha funciona. Em outros não funciona. Né? Então,
tem que ter bastante cuidado quando a gente faz essas comparações pensando num assunto que está na ordem do dia aqui, né? Muito cuidado, tá? Então, pensando, então, quando a gente está falando em isolar o efeito, atribuir corretamente a causalidade, atribuir corretamente que foi aquela intervenção que causou a mudança, certo? Sem equívoco, sem erro, né? Ou ao contrário, né? Tem algumas pessoas mais negacionistas que dizem o seguinte: olha, depois da Lei Maria da Penha piorou os feminicídios. Olha como está aparecendo aí. Qual que é o problema nessa conclusão? Né? O problema é que eu não tenho os indicadores antes de feminicídio. As mulheres não denunciavam, não havia delegacia da mulher, então eu não sei se os feminicídios aumentaram ou se agora eu tenho a estatística bem mais precisa do que antes. Então, claro, antes não aparecia, claro, não tinha nem como denunciar. Então, o meu tempo 1 ali, minha linha de base, eu não tenho informação correta, precisa, para comparar com o tempo depois da Lei Maria da Penha. Então, é um equívoco, é algo completamente equivocado dizer que a lei até piorou. Não, porque eu não tenho informação no tempo anterior. Essa medida no tempo anterior, eu tenho que ter, ela tem que ser igual, inclusive, para eu poder comparar. Né? Se eu não tiver a medida. Inclusive, vou ser mais precisa. Quando eu falo em coronavírus, a estatística que eu estou me referindo é relacionada aos sintomáticos. Os assintomáticos a gente não captura, né? Porque eles não têm sintomas. A não ser que tivesse um teste em massa. Aí sim. Por isso que a política de testar foi inicialmente, né, super defendida no Brasil, mas não fizeram, né? Porque aí eu consigo pegar o assintomático. Assim, vai lá no hospital com febre, dor de garganta, aí faz o teste e tal, e prova que tá. O assintomático nem vai, né? Ele não tem sintoma. Então tem mais isso ainda, tá? Mais isso ainda, tá? Então as medidas são extremamente importantes para evitar problema de validade interna. Estou falando em validade interna, depois eu vou falar na validade externa, certo? Então, quais são os obstáculos à validade interna que fazem com que seja necessário, né, o grupo comparativo, o grupo controle? Né? Quais são os obstáculos? Vocês até já viram no exemplo da redação, né? Maturidade, viver as mesmas experiências, né? Tanto controle quanto tratamento, para poder isolar o efeito do tratamento, né? Então, são aspectos muito importantes que o grupo controle existindo, ele permite que a gente, então, entre aspas, controle, né? Esses elementos intervenientes aí que podem prejudicar a possibilidade de isolar o efeito de uma intervenção.